Você quer saber os 3 segredos de estudo mais usados pelos alunos aprovados? O primeiro segredo é ser meu aluno. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Fala galera, eu sou o Igor, professor de Química, e nestes mais de 10 anos como professor nos principais cursinhos de São Paulo e também em plataformas de ensino digital, eu aprendi muito mais com os meus alunos sobre técnicas e segredos de como estudar do que comigo mesmo. Pois é, eu aprendi muito mais com os meus alunos porque eu só fui aprovado uma única vez, num único curso, numa universidade, que foi Química na USP. Enquanto eu vi e vejo até hoje os meus alunos sendo aprovados em Medicina, Engenharias, Direito e Economia, entre outros cursos, nas mais diversas universidades do Brasil. Bom, eu mesmo, se soubesse esses segredos que eu aprendi com eles e que eu vou dividir com vocês, eu acho que eu teria entrado na USP direto aí do ensino médio, sem precisar ter feito cursinho. Então bora lá que eu vou te contar quais são esses segredos. O primeiro segredo é fazer resumos e fichas resumos. Os resumos, como o próprio nome indica, reduz as informações mais importantes de um determinado conteúdo. São mais concisos quando comparados a um capítulo inteiro de um livro, porém, são maiores em relação às fichas resumos. As fichas resumos geralmente são feitas em fichas como estas aqui, que apresentam um espaço limitado. Esse espaço limitado cabe a um propósito. É aí para você não escrever demais, porque se for escrever demais, você volta para o resumo. Sabendo que você tem que então escrever pouco por conta do espaço, você vai colocar nas fichas resumo apenas aqueles pontos mais importantes do conteúdo que você está estudando. E claro, então, você deve lançar mão de recursos como listas, tabelas e também gráficos. Ah, e tem uma coisa importante sobre as fichas resumo. Os alunos me contaram que não eram todas as aulas e todos os conteúdos que eles faziam as fichas resumo. E sim, daqueles assuntos que eles tinham mais dificuldade, ou então dos assuntos que eles sabiam que tinham maior recorrência no vestibular ou na prova que eles iriam prestar. Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre os assuntos mais recorrentes na prova de Química do Enem. E também assuntos que, se você focar ainda mais, você consegue garantir mais de 50% da prova de Química. Eu vou deixar o link deste vídeo aqui na descrição. O segundo segredo é estudar a teoria. Não tem como você fazer os resumos nem ficha resumo se você não estudou a teoria. Inclusive, a gente precisa conversar sério sobre o estudo da teoria. Se você está deixando de lado a leitura da teoria, principalmente em exatas, saiba que você está cometendo um grande erro. Não tem como interpretar corretamente uma determinada questão sem saber aí exatamente as definições que envolvem aquele conteúdo. Para estudar a teoria, então, é preciso que você tenha livros ou apostilas. Eu particularmente recomendo que você tenha apostilas, uma vez que o conteúdo já é mais focado para você estudar para as provas e para os vestibulares, e também a linguagem é mais acessível a todos os alunos. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre os livros que eu utilizo para a preparação das minhas aulas e também para os meus estudos. Confere lá. Assistir a videoaulas também é um recurso bastante interessante na hora de estudar a teoria. Isso porque, em geral, as videoaulas elas são curtas, rápidas e que vão direto ao ponto, sem enrolação. Inclusive, aqui no canal você encontra diversas videoaulas sobre vários assuntos, principalmente aqueles muito focados para a prova do Enem. Aqui no canal você vai encontrar diversas playlists com conteúdos como resoluções das provas antigas do Enem, aulas de revisão, aulas de conteúdos específicos. E caso você não esteja encontrando uma aula, você pode aí utilizar o campo de pesquisas aqui do canal. Ah, e vale lembrar também que se você tiver aí com pouco tempo, você pode acelerar a aula e assistir até 1,5 vezes mais rápido do que o normal. E aí, estão gostando das dicas de estudos? Se você estiver gostando e achar que esse conteúdo vai fazer diferença nos seus estudos, não se esqueça de deixar o like. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Isso ajuda bastante a gente crescer e continuar fazendo vídeos para te ajudar a tão sonhada aprovação. O segredo número 3, ele é matador. Depois de você ter feito todo o estudo teórico, o resumo e as fichas resumos, está na hora de colocar isso em prática. E a gente vai fazer isso através da resolução de exercícios, simulados e também a resolução das provas antigas do vestibular que você quer.
Os exercícios, por exemplo, têm a finalidade de você aí praticar tudo aquilo que foi estudado e também você consegue enxergar possíveis lacunas que ficaram na hora do estudo da teoria. Os simulados, como o próprio nome indica, vai simular as condições da prova e também consegue aí te mostrar quais são as melhores estratégias para resolver a quantidade de questões propostas pela prova no tempo aí fornecido. As provas antigas, inclusive, podem ser utilizadas como sendo um simulado. Mas acho que a finalidade mais importante das provas antigas é você entender como é que ela é, como um determinado assunto lhe é perguntado e como é que você deve marcar as alternativas. Por exemplo, no Enem, quanto mais você treinar a prova antiga ou as provas antigas do Enem, você consegue perceber os tais dos distratores, que são alternativas dentro de uma determinada questão que fazem sentido. Às vezes elas estão até corretas, mas que não têm conexão alguma com a questão e aquilo que foi proposto e perguntado. Então é muito comum a galera chamar de pegadinhas, mas na verdade o Enem chama de distratores. Quanto mais você resolver essas provas, mais você consegue identificar esses distratores e não acabar errando uma questão. Aqui no canal, inclusive, você vai encontrar várias provas antigas do Enem, todas corrigidas e comentadas. Vale super a pena você pegar então as provas antigas e aí na hora que for corrigir, dá uma olhadinha aqui na playlist de resolução das provas do Enem. É isso aí, galera. Estudar nem sempre é algo prazeroso. Mas com estes segredos, acredito que então os estudos podem se tornar algo pelo menos mais agradável. Muitas vezes a gente está estudando e nem sabe que está estudando. E é por isso que eu venho fazendo vídeos aqui no canal com curiosidades químicas, sempre tentando trazer também uma abordagem daquilo que pode ou que já foi cobrado em alguma questão de algum vestibular. Agora eu quero saber de vocês. Comentem aí quais são as técnicas de estudos que vocês utilizam e quais desses 3 segredos você já vem utilizando ou vai começar a fazer nos seus estudos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar o like e também de compartilhar com quem está estudando. A gente se vê num próximo vídeo. Até mais. Tchau.